Você já pensou em vender para o poder público? Prefeitura, Estado, Federação? Bom, esse é o assunto de hoje do Café Corporativo. Vale a pena você assistir. Programa Café Corporativo. Um oferecimento? Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha. Esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito de licitações e de relacionamento com o poder público, e o meu entrevistado é o Luiz Torezin. Seja bem-vindo, Luiz, ao Café Corporativo. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos demais colegas. É um prazer de verdade estar aqui. Muito bom. O Luiz Torezin é advogado especialista em poder público, né? Sim. E em licitações. E ele vem hoje trazer um pouco desse assunto com a gente, até para desmistificar um pouco essa ideia de que vender para o poder público é muito complicado. Acho que é até um pouco mais complicado, mas também tem suas vantagens. É isso mesmo, Luiz? Absolutamente. Vender para a administração, para o governo brasileiro, é uma excelente oportunidade. Empresário que está aqui em território nacional, ele não pode abrir mão de um vetor de faturamento desse. Vender para a administração. Existem todo o devido processo legal administrativo, mas são contratos bons, saudáveis e de um comprador que paga. Diferente do que normalmente aí se escutava, algo bastante antigo. Tem essa mística. Eu não quero trabalhar com o governo porque o governo não paga, atrasa. Como que é isso aí? É assim mesmo? Não, de maneira alguma. Escuto muito de possíveis clientes que vêm até o escritório. Olha, não trabalho com a administração porque a administração não paga. Não é verdade. A administração, diferente inclusive do comprador privado, ela tem a previsão de pagamento prevista em lei. Se o administrador público não fizer o pagamento em dia das aquisições dele, sejam compras de produtos, serviços, ele vai responder sim nos termos da lei. Se fosse para eu escolher, eu preferiria vender para a administração pública do que para o privado. Agora tem que ter alguma preparação, eu não digo nem só documental, não. Estou dizendo preparação no sentido mesmo de você estar capitalizado para poder aguardar um determinado prazo de pagamento. É uma coisa mais burocrática que leva mais tempo ou não? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Às vezes a gente pega um possível cliente, ele, olha, eu quero vender para licitações porque eu fiquei sabendo que licitações é um negócio muito bom. Sim, é muito bom, mas você tem que estar preparado. Você tem que ter capital de giro, por exemplo. Via de regra, a administração, entre o recebimento daquele serviço ou daquele objeto, ela paga em até 30 dias. Então você, empresário, você já tem que ter uma carteira no privado, você já tem que estar sólido para você vender para a administração pública, porque além de vender do negócio propriamente em si, você está cumprindo uma função social, vamos dizer assim. Você está contribuindo para que a administração exerça o papel dela. Então, sim, você tem que ter, sim, você tem que estar mais preparado, e uma das coisas com que você tem que estar preparado é esse capital de giro para poder aguardar um prazo de pagamento um pouco maior. Sim. Exatamente. E aí vem toda aquela questão burocrática, né? Quando você se apresenta como um advogado especialista neste assunto, significa também que deve ter um rito, deve ter um trâmite, deve ter todo um processo que ele é diferenciado. Existe um procedimento que precisa ser cumprido numa licitação, a abertura dela, a proposta, a junção de documentação. Me parece também que para que um órgão público possa te contratar, você precisa ter uma série de CNDs, é isso mesmo? Absolutamente. São alguns princípios que regem a administração e a compra pública. Primeira delas, a isonomia. A administração ela tem que tratar todos os possíveis fornecedores ou licitantes de forma igual. Então, quando você vai entrar nesse processo, o edital
que é aquele arcabouço de documentos, de cláusulas que vão instituir e reger aquela competição, aquela licitação. Esse documento ele é feito, entre outras coisas, para garantir que todos os licitantes serão tratados de forma absolutamente igual. Ou seja, quem apresentar aquela documentação Será está no jogo. habilitado. Exatamente isso. Não quer dizer que vai ser o prestador, porque aí vai depender de uma competição. Não sei se eu posso usar esse termo. Pode sim. É bem correto esse termo. Vencida a habilitação, depende muito de qual é o tipo, qual é a modalidade de licitação, mas grossamente falando, para a gente deixar muito claro aqui, nós estamos falando de aquele licitante cumprir os requisitos mínimos de habilitação, provar para a administração pública que ele tem capital suficiente para cumprir aquela obrigação, que ele quite com os impostos para vender para a administração pública. Quando ele preenche esses requisitos, aí ele vai sim para uma competição onde a proposta mais vantajosa vai ser a proposta escolhida. Às vezes a de menor valor. Desde que ela entregue, né? Desde que ela tenha capacidade de entregar aquilo e que a proposta também, eu vou chamar de orçamento, que é o nome que a gente dá, né? No mercado privado, ele seja compatível com aquilo que está sendo pedido, correto? Absolutamente, absolutamente. Não basta você estar habilitado, não basta você dar a melhor proposta. Quando você entregar, você tem que entregar exatamente o que está sendo exigido pela administração. E o que está sendo exigido pela administração está lá previsto no edital. Agora, essa questão da licitação, além desse processo documental, existem outras formas de se vender, correto? Sim. A gente vai falar um pouco sobre isso no segundo bloco. Sim. Mas só descreve para mim, quais são as formas de você vender para o poder público? A licitação e o que mais? Muito resumidamente, a licitação ela é a palavra que define todo o arcabouço de compra qualificada pela administração. Tá. Existem as modalidades e os tipos de licitação. Então sempre você está numa licitação. Aí a questão de modalidades. Ainda que você vá fazer, por exemplo, uma compra direta enquanto administração, é uma compra direta ela pode ser uma dispensa em razão de valor, em razão das características do que está adquirindo. De repente não tem competição. Eu estou comprando um produto que não tem similar no mercado. Que só aquele fornecedor traz. Na área de saúde isso é muito comum. Determinada incubadora para determinada situação específica do prematuro. Sim. Às vezes não tem competição. Determinado medicamento, né, é um único fabricante no país. Sim. A competição ela é impossível. E quando a competição é impossível, há uma modalidade específica para comprar esse tipo de produto. Mas vamos falar sobre isso no segundo bloco, porque eu acho que é um assunto que abre um leque também, dá uma entrevista dentro da entrevista, né? Dá. Então, antes disso, vamos para o nosso momento da segurança com o Valdemar Pellegrino, do Grupo Ethics. Vamos trazer a dica de segurança dele e, na sequência, a gente volta aqui com mais informações a respeito desse trabalho de licitação pública com o Luiz Torezin. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é como travar portas dos veículos quando estiver sozinho e dirigindo esse veículo. A segurança no trânsito vai muito além de dirigir bem. Infelizmente, nas grandes cidades, motoristas, especialmente as mulheres, podem ser alvos de tentativas de invasão ao seu veículo. Mas existe uma forma simples e eficiente de dificultar tal risco. Basta pegar o cinto de segurança do passageiro, passá-lo pelo apoio da porta e prendê-lo na tranca do cinto de segurança. Dessa forma, se alguém tentar abrir a porta do passageiro, ela não abrirá facilmente. E mesmo que se quebre o vidro do veículo, terá excessiva dificuldade para chegar no engate de tal equipamento de proteção em uso para esta técnica. Nossa dica de segurança, além dessa, é alertar novamente o motorista e não deixar nunca objetos à vista nos bancos do veículo. O mesmo processo pode ser realizado também nas portas traseiras de maneira mais fácil e ainda nos veículos 4 portas. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior
CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o Luiz Torezin a respeito de licitações públicas, ou seja, como faz para vender para o poder público. E até antes da gente falar a respeito das modalidades de contratação, Luiz, eu acho bem interessante você dizer para a gente como é que é o processo de uma maneira completa. Por exemplo, eu sou fornecedor de algum produto ou serviço. Como é que eu sei que aquele órgão está precisando daquele serviço ou vai contratar aquele serviço? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Aguinaldo. Tudo resume-se, né? Tudo começa com a publicação daquela oportunidade. Todo o processo de compra pública... Em diário oficial. Ele necessariamente tem que ser publicado em diário oficial, jornal de grande circulação ou, com o advento da nova lei, no Portal Nacional de Compras Públicas. Nenhuma licitação poderá acontecer, nenhuma compra poderá acontecer sem a correspondente publicação, para atender o princípio da publicidade. Feito isso, extrai-se de lá o edital, que são as regras por como aquela licitação vai acontecer, e o profissional ali, a empresa, vai ter acesso àquele documento e, eventualmente, podem surgir dúvidas. Eu não entendi muito bem se eu tenho que entregar em Jundiaí ou se eu tenho que entregar em Campo Limpo Paulista. Tá. Para isso, há um procedimento chamado esclarecimento, onde o profissional interessado, né, o empresário, ele vai fazer um pedido de esclarecimento, seja por e-mail, dentro do portal, aí o edital vai dizer qual é a maneira que aquela administração entende. Vencido esse pedido de esclarecimento ou até uma eventual impugnação, nós estamos falando de querer discutir algo que está lá por entender-se ser ilegal ou não ser a melhor maneira. Vencido esta etapa, a sessão pública propriamente dito, onde lá vai acontecer, em sendo um pregão, por exemplo, a disputa dos valores para que se consiga a proposta mais vantajosa e consequente habilitação, que é olhar os documentos que nós falamos no bloco anterior. Sim. Né? Então, mas seguindo, quer dizer, eu sei que existe essa predisposição do poder público em fazer uma determinada compra. Aí eu ofereço este meu serviço para aquele órgão, correto? Sim. Entrego toda a documentação e espero. Entrega toda a documentação, será feito o escrutínio dessa documentação para ver se a tua documentação atende ao edital. Feito isso, a administração entendeu que você cumpriu os requisitos de habilitação, é aberto um prazo para que os demais licitantes, por exemplo, olha, eu não concordo, eu acho que a empresa do Aguinaldo não atendeu. Vai entrar com um recurso administrativo. Para o recurso administrativo, a empresa vencedora, a empresa do Aguinaldo, vai entrar com contra-razões a um recurso administrativo. Vencido essa fase, há a homologação e a adjudicação do objeto, onde é lavrado o contrato, e aí segue-se sim para a execução, que é igualmente importante. Cuidar da execução. Fornecer para a administração pública é bom, mas nós estamos fornecendo para a administração, nós estamos fornecendo para a sociedade.
de um modo em geral. Uhum. Então, é imprescindível que esse empresário que tem interesse em fornecer para a administração esteja preparado. Porque do mesmo jeito que é bom, que paga em dia sim, né, existem multas no caso de inexecução que não ficam baratos, não. Ou seja, cobra do mesmo jeito que paga, né? Licitação não é para amador. Tá. É um negócio muito bom, mas é para empresas sólidas e principalmente profissionais que vão atuar nesse mercado. Tem que estar preparado. E é por isso que tem assessoria, para isso que Absolutamente. tem Absolutamente. um profissional como você. Ah. Agora, eu te pergunto uma outra coisa. Quando a gente sai dessa modalidade, quanto tempo leva, mais ou menos, um processo todo como esse? Depende muito de acordo com a modalidade. Mas nós estamos falando desde um processo de dispensa, que dependendo da administração, que vai fazer a cotação rápida, Uhum. ali às vezes uma semana, Sim. né? Até grandes concorrências, diálogo competitivo instituído no âmbito da nova lei da 1433, Uhum. em que nós podemos ter processos licitatórios com duração superior a 1 ano. Olha, você falou de dispensa, né? Eu já fui contratado algumas vezes por empresas públicas, mas eu nunca participei de todo esse processo. Na maioria das vezes a empresa, o órgão público entra em contato comigo já sabendo que quer contratar o meu trabalho, Uhum. a minha palestra. Uhum. Então ela me fala sobre notório saber, tá? Isso posso citar, né? Câmaras municipais, prefeituras, notório saber. Absolutamente. Ela quer aquela palestra. Sim. Isso acontece também. Acontece, a notória especialização, o notório Uhum. saber é uma das modalidades aí em que é possível a dispensa. Uhum. Muito resumidamente, a tua palestra, ela fornecia informações que Uhum. não se encontravam disponíveis na região, neste caso. De forma que a competição, ela se torna impossível. A tua palestra é uma, a minha palestra é outra, e a minha palestra não vai poder substituir a sua. Então, como é que o Aguinaldo e o Luiz Torezin vão ofertar Vão um valor? competir, Não né? tem Uhum. competição. A administração, imbuída ali de cumprir a sua função, Uhum. entendeu que a palestra do Aguinaldo com aqueles elementos é a Uhum. única que atenderia àquela função. Tá certo. Luiz, agora eu te pergunto, imagina a seguinte situação, se eu me proponho a vender para o poder público, ganho essa licitação e chega na hora eu desisto, eu simplesmente não quero mais vender, como que eu faço? É complicado, porque quando você se propõe a participar de um processo licitatório, Uhum. uma das primeiras coisas que você faz é se submeter aos termos do edital. Você está se submetendo àquela competição. Então, abandonar a competição no meio do caminho porque eu não quero mais, Uhum. aí não gosto mais, não quero mais brincar disso, né? Não é algo, você está, de certa forma, conturbando o processo licitatório Sim. em si. E isso pode ser um problema. Eu estava lembrando de um caso razoavelmente parecido com isso, de um cliente nosso do Rio de Janeiro, uma empresa muito séria, muito sólida, né? E ela participou de um procedimento licitatório e ficou em 4º lugar. As 3 primeiras empresas foram inabilitadas e a administração equivocadamente decidiu revogar o processo licitatório. Uhum. Olha, quebra claríssima da isonomia, né? Tratou os 3 primeiros de uma maneira e o 4º de outra maneira. Nós tivemos que entrar com um recurso administrativo contra a revogação daquela licitação. A administração entendeu que estava cometendo um equívoco, retomou a sessão de onde havia parado, analisou os documentos do nosso cliente, que estava em 4º lugar, e ele fez uma venda extremamente saudável. O princípio é, se da mesma forma que o fornecedor não pode desistir de uma licitação na metade, Sim. O comprador também não. Ele pode, assim, o fornecedor ele pode desistir, mas de forma fundamentada. Uhum. Eu brinquei, mas é mais ou menos isso. Não quero mais brincar disso, não pode. Mas olha, eu não vou mais participar dessa licitação porque eu já vi que eu não vou reunir os requisitos de habilitação aqui por um erro qualquer e de forma muito fundamentada ele vai fazer esse processo. Aí ele justifica. A administração, os atos da administração devem ser sempre motivados. Então a administração também não pode falar, não quero mais licitar porque passou à vontade. Muito bom.
Muito bom, Luiz Torezin, muito obrigado por ter vindo ao Café que Corporativo. agradeço. Um prazer te receber aqui. Espero que nós possamos futuramente voltar a falar a respeito desse tema tão importante que é a licitação pública. Agradeço a oportunidade, estou verdadeiramente à disposição. Obrigado pela oportunidade. E a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais da Maria Lavadeira e da Piovesan Centerfesh. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Centerfesh. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Centerfesh é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Centerfesh. Qualidade, confiança e satisfação. Mais cafeína nesse café corporativo de hoje, falando a respeito de licitação pública. E a primeira coisa que vem à cabeça de algumas pessoas é: não vou me meter com isso, porque é muito complicado e eu não quero participar dessas coisas porque talvez tenha muitas coisas ruins aí nos noticiários falando a respeito de licitação pública. O que eu quero dizer para você é que isso, por mais que você possa não acreditar, é a exceção. Porque você tem ideia de quantos serviços ou produtos as empresas públicas compram todos os dias, todos os meses, quantas obras são feitas, quantas estruturas precisam ser entregues também a uma prefeitura, uma câmara municipal, um governo estadual, as autarquias públicas, faculdades públicas, para elas funcionarem, elas dependem de muitos fornecedores de serviços e de produtos. E a maioria deles são fornecedores totalmente lícitos. E é por isso que existe também um processo de verificação de tudo isso, justamente para identificar aqueles que não são. Então, se você é um profissional, se é um empresário honesto, e eu imagino que você seja, não tenha medo, porque na realidade a administração pública precisa de pessoas exatamente como você, que fazem tudo certinho. Não deixe de fazer. O Café Corporativo vem te incentivar a empreender, a crescer e a valorizar aquilo que você faz. Então continue nos assistindo, nós estamos aqui realmente para trazer valor para você. Continue buscando também no nosso acervo, no YouTube, as mais de 400 entrevistas que nós temos lá, nesse trabalho que nós já fazemos aqui há quase 10 anos. E não deixe de seguir o @Aguinaldo Palestrante aqui no Instagram. Café Corporativo volta na próxima semana com mais um assunto para trazer conhecimento para você. Afinal, nós somos essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Centerfesh, esquadrias e ferragens, desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso,
fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular. E tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.